Para ser claro, o número teria sido apenas 20 se os SS tivessem aceitado Bowden no seu ato de misericórdia, pois, depois de abater 20 dos 35 escondidos numa casa na Bélgica, ele recuou e deu aos 15 a oportunidade de se renderem. Ele cuidou de seus ferimentos enquanto esperava, e no entanto, quando parecia que os 15 ainda tinham um pouco de luta, ele atacou a casa sozinho e terminou o trabalho. Durante a Batalha do Bulge, o exército alemão fez uma tentativa final de dominar os aliados com seu ataque coordenado, capturando muitas unidades americanas em menor número, mas não sobrecarregadas. Homens como Paul Bowden ficaram na brecha e com feitos heróicos transformaram a probabilidade de 35-1 em uma vitória impressionante. Para Bowden, ele receberia a mais alta honraria militar do país por seu feito e deixaria história com esta espetacular demonstração de bravura contra todas as probabilidades. Paul Luther Bowden nasceu em junho de 1922, na pequena cidade de Hobbs Island, no Alabama. Enquanto cresciam, poucos teriam escolhido o esguio homem rural do Alabama como herói local ou um tesouro nacional, mas, novamente, essas origens humildes foram frequentemente o caso da geração de guerreiros que exibiram uma bravura indescritível nos anos seguintes. Em outubro de 1942, Bowden ingressaria no exército como soldado de infantaria e em pouco tempo estaria em um barco para a Europa. Em dezembro de 1944, Bowden era sargento da 30ª Divisão de Infantaria, enquanto avançavam pela Europa com os olhos postos na pátria alemã. Infelizmente para Bowden e o resto das tropas aliadas na Europa no final de 1944, os alemães teriam o último ataque massivo naquele mês de dezembro. A Batalha do Bulge começou em 16 de dezembro no meio de um inverno brutal, quando os alemães avançaram para as linhas aliadas, causando confusão e caos. E no entanto, à medida que os aliados recuperaram o equilíbrio, começaram a recuar depois de deter o avanço alemão, e era a hora de recuperar o território perdido e continuar o avanço em direção à pátria alemã. Para Bowden, a Bélgica seria o cenário de sua inexplicável bravura, e ele forçou 35 soldados alemães da SS a tomarem sua posição final na guerra. Em 23 de dezembro de 1944, Bowden se encontraria com o resto da 30ª Divisão de Infantaria no meio deste enorme ataque de inverno alemão perto de Petit Caux, na Bélgica. À medida que sua companhia avançava, eles foram subitamente imobilizados por grandes quantidades de tiros de metralhadoras e armas leves vindos de uma casa a aproximadamente 200 metros à frente de sua posição. Sua terrível posição foi então exacerbada quando morteiros alemães e projéteis de artilharia de tanques começaram a chover sobre sua companhia. Foi nesse momento que Bowden e um colega soldado determinaram que a única saída seria avançar diretamente em direção ao ponto forte do inimigo. Por sua própria iniciativa, a dupla avançou sob o fogo pesado em direção ao que eles sabiam que com certeza seria uma força numericamente superior. Assumindo posições de assalto perto da casa, o plano era que seu colega soldado estabelecesse fogo de cobertura do outro lado da rua, enquanto Bowden atacava sozinho a casa para lançar granadas. Enquanto Bowden corria para dentro da casa, ele se agachou logo abaixo de uma janela. Em um instante, viu os alemães entrincheirados na casa. E com uma granada de fragmentação e uma granada de fósforo branco, ele atacou os alemães, explodindo com estrondo, e quando Bowden percebeu que o choque devia ter desorganizado terrivelmente os alemães, neste momento, ele deixou sua posição coberta e chutou a porta apenas para encontrar 35 soldados da SS alemães olhando para ele. No momento em que tentavam se reorganizar, Bowden disparou sua metralhadora e disparou tiro após tiro na multidão. Durante esta tempestade inicial de balas, Bowden matou 20 soldados alemães antes que uma rajada de fogo inimiga atingisse seu ombro, peito e estômago. Enquanto isso, seu camarada do outro lado da rua foi morto por fogo inimigo e Bowden recuou da casa.
Cuidando de suas feridas, ele estava agora dando aos alemães restantes a oportunidade de se renderem e encerrarem a guerra para eles. Depois de um momento, ficou claro que os alemães recusariam o ato de misericórdia de Bolden e decidiram resistir e lutar mais um pouco. Já tendo infligido danos suficientes aos inimigos e sem falar que estava gravemente ferido, Bolden poderia facilmente ter recuado e deixado esta casa para limpar seus companheiros de tropa. Contudo, Bolden era um homem de ação que insistia em terminar o trabalho. Apesar dos ferimentos graves, ele reuniu forças para fazer mais uma investida na casa, irrompendo pela porta com sua submetralhadora, dando aos alemães que os aguardava um terrível caso de déjà vu, e ele matou os 15 soldados da SS restantes, atirando até que sua munição acabasse. Por suas ações, em 23 de dezembro, Paul Bolden foi premiado com a Medalha de Honra por bravura e determinação inexplicáveis. Suas ações são creditadas por abrir caminho para o resto de sua unidade e salvar inúmeras vidas americanas.